3 eleições no prazo de um ano? O Observador transforma-se no palco do cenário eleitoral. Não estamos aqui para agradar e nem sequer tentamos. Escrevemos para informar. Garanta o acesso a todos os conteúdos e acompanhe ao minuto. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Prepara as malas, ouvinte da Rádio Observador. Vamos embarcar em mais uma viagem. Vamos andar pelos 5 continentes. Eu sou o José Rafael Lopes. Comigo está o historiador Bruno Cardoso Reis para olhar para a geopolítica internacional. Bruno, seja muito bem-vindo. Como é que estás? Afastado do apagão que sentiu aqui em Portugal e também um pouco pela Europa. Houve eco deste apagão aí nos Estados Unidos? Olá a todos. Sim, houve. Ou seja, os principais jornais... E eu ainda gosto de vez em quando ver a imprensa escrita, digamos assim, realmente tinham na primeira página referências a, pelo menos jornais de referência, não digo os tabloides, mas pelo menos os jornais de referência tinham realmente referência em primeira página ao apagão e em todos os principais sites noticiosos e mesmo nas televisões também houve sempre referência realmente a esse apagão e ao impacto grande que teve e até alguma discussão, ou esboço de discussão sobre as implicações disso, nomeadamente a questão das renováveis, se haveria lições a tirar para outros países, inclusive para os próprios Estados Unidos, e houve aqui comparações com um caso um pouco semelhante que foi o do Texas, que enfim é um estado que basicamente é tão grande como Portugal e Espanha, e que também tem este problema que é estar bastante isolado da rede elétrica nacional, se quisermos, estar mais isolado da rede, como a Península Ibérica também está do resto da Europa, em termos da sua rede elétrica. E Bruno, quase que parece coincidência, mas tu participaste num seminário no Belfer Center, em Harvard, sobre energia, co-organizado pela Brookings e pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Saiu daí alguma pista relevante? Foi mesmo culpa das renováveis e não da Rússia? É uma ideia que chegou a ser colocada em cima da mesa. Exatamente. Bem, foi uma ótima iniciativa que realmente mostra que quando os temas são relevantes, realmente é possível neste caso uma fundação portuguesa, a uma entidade portuguesa depois ter algum impacto no debate a nível mais global e envolvendo instituições bastante prestigiadas. Realmente a questão foi discutida e até, enfim, um pouco, eu referi isso, enfim, obviamente como piada, esta ideia de que podia haver aqui algo suspeito, enfim, os organizadores terem exatamente coincidido no mesmo dia desse apagão, tornando a discussão bastante mais atual. Obviamente todos os oradores, todas as perguntas também, ou muitas delas levantaram essa questão, não é? Fizeram referência a esse evento, mas realmente não se chegou ali a conclusões, como aliás ainda não se chegou oficialmente a conclusões, portanto, à partida não parece haver indícios de que terá sido resultado de algum tipo de ataque a uma infraestrutura crítica, mas esse tipo de ataques, os chamados ataques de guerra híbrida ou na zona cinzenta, muitas vezes caracterizam-se pela dificuldade de atribuição, por ela demorar algum tempo. Em todo caso, mesmo quando é difícil saber exatamente de onde é que veio o ataque, muitas vezes há indícios precoces de que houve ali algum choque estranho, algum choque externo, digamos assim, que provocou problemas no sistema. Portanto, para já a informação que temos é que isso não há informações nesse sentido. Portanto, poderíamos dizer que essa hipótese parece mais afastada, mas, enfim, temos de ter aqui alguma prudência e temos de esperar realmente pelos relatórios finais, pelos estudos mais aprofundados. Também há esta ideia de que poderá ter havido aqui um fator que é particular também, sobretudo de Espanha, e não tanto até de Portugal. Em Espanha, em média, à volta de 20% da eletricidade de fontes renováveis vem realmente de energia solar. Em Portugal é bastante mais baixo do que isso, mas em particular em certas regiões e em certos períodos do ano isso chega a 50% ou até mais, e portanto parecia ser esse o caso, e realmente a energia solar, também de acordo com esses especialistas, parece ser mais vulnerável a este tipo de problemas, nomeadamente porque tem um sistema de geração de eletricidade diferente, que não implica grandes geradores com elementos de rotação e, portanto, uma certa inércia que permite, mesmo quando há um problema deste tipo, depois retomar
rapidamente do fornecimento. Enfim, aquilo que sobretudo foi sublinhado é: não há sistemas infalíveis, não faz sentido culpar as renováveis, porque este tipo de problemas também acontece. Lá está, por exemplo, o exemplo do Texas também acontece com fontes convencionais. Não faz sentido pensar que vamos regressar ao passado e, portanto, que faz sentido regressar ao carvão, por exemplo, que foi aqui referido expressamente como uma aposta errada da nova administração Trump, porque vai inclusive levar os Estados Unidos a correr o risco de perder um pouco a corrida tecnológica para novas tecnologias ligadas à transição energética. Agora, o que é fundamental realmente é ter, sobretudo quando há mais renováveis, portanto, fazer essa transição de uma forma gradual, não perder de vista a importância da diversidade de fontes de energia, ou seja, mesmo entre as renováveis, não apostar tudo apenas numa fonte, na solar ou na eólica ou no que seja. Fazer isso, obviamente, de uma forma responsável. Ficou muito evidente que realmente a opinião pública não tem nenhuma paciência para esta ideia de que vamos sacrificar-nos e consumir menos, por exemplo, eletricidade durante uns dias, em nome, digamos, da transição energética. Portanto, há que fazer essa transição de uma forma responsável, tendo em atenção sempre esta dimensão de segurança energética. Isso é muito importante, mesmo que não tenha havido aqui um ataque, e de facto, volto a repetir, não há indícios disso, também para essa dimensão de resiliência, de maior capacidade de resposta a ataques. E, portanto, isso implica criar mais mecanismos de armazenamento, utilizar as próprias barragens, investir em baterias, criar redundâncias no sistema, Bruno, ter sistemas também mais inteligentes que permitam, por exemplo, fechar parte do sistema sem todo ele cair. E outra questão que já, só para terminar, que é discutida muitas vezes e que nós até já discutimos aqui, por exemplo, no Café Europa, naquele programa que tínhamos sobre questões europeias, que é esta questão da falta de ligação da Península Ibérica ao resto da rede europeia. Uma rede mais interligada numa escala maior é uma rede mais segura, até porque à partida também tem fontes mais diversificadas geograficamente, em termos de tipologia, etc. Bruno, a situação acabou por ficar normalizada, felizmente, muitos constrangimentos sentidos. Já falávamos aqui um pouco de lições a retirar. Que mais é que se pode aprender com toda esta situação? Bem, eu penso que a principal lição realmente é essa. As lições principais são estas, mas muito sinteticamente tem a ver, no fundo, com esta ideia de que a transição tem de ser uma transição bem gerida, que realmente implica esta atenção à segurança energética e também à diversidade de fontes, seja de tipos de energia, seja da origem também por exemplo, no caso das matérias-primas, basicamente no caso das energias fósseis, há uma dependência e uma vulnerabilidade enorme também, que também pode levar a problemas e eventualmente a cortes, que é a questão de que basicamente toda essa energia, no caso de Portugal e Espanha, é importada. Nós não produzimos energias fósseis, não é? Depois é esta questão realmente de aumentar a capacidade de armazenamento, fazer redes mais inteligentes, mais resilientes e, sobretudo, melhorar também a ligação à rede europeia. Mas ainda há dois elementos que eu não tinha referido, não têm uma dimensão energética, mas que são muito importantes. Um tem a ver com esta questão de facto, nós, como cidadãos, de facto, temos de ser mais responsáveis. Já tivemos aqui alguns alertas. Tinha surgido aquela discussão sobre o kit de emergência. Ora, aquilo que se percebeu foi que grande parte dos portugueses não tinham nem kit de emergência formalmente organizado, nem muitos daqueles elementos indispensáveis que são lá referidos. Um deles é esse, por exemplo, a questão, estamos aqui a falar pela rádio. A rádio, por exemplo, é historicamente sempre apontado como um elemento muito resiliente, de comunicação muito resiliente, mas isso implica que as pessoas tenham rádios tradicionais, ou seja, que até podem ter a capacidade dupla de ligação à eletricidade, mas que tenham lá espaço para pôr pilhas para poder funcionar com pilhas e aí podem aguentar meses sem estar ligados à eletricidade e permitindo às pessoas estarem informadas do que é que se está a passar, do que é que podem e devem fazer ou não devem fazer. A questão de alimentos não perecíveis, por exemplo, que não dependam de eletricidade. Quem tem fogões elétricos, que já é a maior parte das pessoas, provavelmente ter algum tipo de mini fogão a gás, por exemplo. Portanto, todo esse tipo de questões, ter lanternas elétricas, não é? Ter também, mais uma vez, a pilhas. Portanto, ter uma série de, guardados de reserva, uma série de elementos que nos permitem minorar o impacto destas questões, e isso também tem um impacto importante em termos de dissuadir, por exemplo, lá está, até ataques deliberados às infraestruturas críticas. Outra questão fundamental é essa questão, identificar infraestruturas críticas e vulnerabilidades. Isso é algo que, enfim, se vai fazendo
mas claramente se precisa fazer de forma, enfim, dando a isso muito mais prioridade, atenção e também prioridade ao investimento para reduzir vulnerabilidades. Isso implica, por exemplo, parcerias entre o público e o privado e, sobretudo, e para terminar também, estruturas de coordenação, ou seja, eu insisto nisso há vários anos. Portugal não tem, até agora, isso foi aqui também atual em termos dos Estados Unidos, não tem um Conselho de Segurança Nacional. O assessor diplomático do Primeiro-Ministro faz de conta que é um Conselho de Segurança Nacional, mas de facto não é, isso não tem nada a ver com as qualidades pessoais dessas pessoas. É preciso haver realmente uma estrutura de coordenação, não só da ação externa, mas da gestão de crise, uma estrutura permanente junto do chefe do governo, que planeie para estas coisas, que assinale prioridades e garanta a implementação dessas prioridades para resposta ou para prevenção deste tipo de crises, que garanta capacidade de comunicação eficaz, que saiba, digamos, dos manuais, das regras de comunicação eficaz em contexto de crise. E essa estrutura tem de ser permanente e tem de estar junto do chefe do governo, que é quem tem a capacidade de coordenar, enfim, todos os meios do Estado, de diálogo a outro nível com entidades privadas, de garantir que as prioridades são realmente prioridades, que é dada efetiva prioridade à sua implementação, até em termos também, inclusive orçamentais, e, portanto, isso continua a faltar em Portugal e acho que, mais uma vez, ficou manifesta a falta que esse tipo de estrutura faz. Bruno, vamos deixar para trás o apagão, olhar para outros temas da geopolítica mundial e esta semana cumpriram 100 dias da liderança de Donald Trump neste regresso à Casa Branca. Bruno, que balanço é que se pode fazer e como é que estão as sondagens aí nos Estados Unidos? O balanço, eu diria, começa por este dado que é confirma-se aquilo que foi a minha previsão, enfim, há bastantes meses, mas inclusive no próprio dia da eleição, que era realmente Donald Trump 2.0 não seria nada semelhante a Donald Trump no seu primeiro mandato, ou seja, era alguém que estava muito mais preparado para exercer o poder, que sobretudo tinha um programa de governo detalhado, o chamado Projeto 2025 da Heritage Foundation, que tinha todo um conjunto vasto de quadros jovens, completamente alinhados ideologicamente com ele, ou que, enfim, tinham percebido que, no fundo, a via do futuro, em termos da sua carreira, era deixar, digamos, o conservadorismo moderado tradicional do Partido Republicano, a defesa dos mercados livres, enfim, das alianças históricas, e era, de facto, alinhar completamente com este nacionalismo populista de Donald Trump. E, portanto, isso parece-me que se concretizou, ou seja, Donald Trump, de facto, veio para concretizar muitas das prioridades de mudança radical que ele foi apontando ao longo da campanha. Eu também fui dizendo muitas vezes que me parecia que não fazia nenhum sentido. Enfim, demasiado para quem não gosta, eventualmente, mas, sobretudo, aí o problema de base parece-me ser, em termos de implicações, por exemplo, para a popularidade de Donald Trump, a questão da contradição entre algumas dessas prioridades que foram sendo apontadas e dos custos também que essas mudanças radicais têm, por exemplo, em termos económicos, e que lhe foram sendo apontadas e que Donald Trump, lá está, como bom populista que é, dizia sempre isso não é um problema, isso é um falso problema, as tarifas não vão levar à inflação, por exemplo, vão ser pagas pelos estrangeiros, quando toda a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. As tarifas são impostos pagos pelos compradores, quando o produto entra no país que compra esse produto e, portanto, obviamente não serão os exportadores a pagar isso. Enfim, pode haver sempre aqui uma pressão para haver um abaixamento do preço para atenuar o efeito da tarifa, mas à partida, de facto, não é assim que as coisas funcionam. Mas, em todo caso, o que fica bastante evidente também é que isto corresponde a uma agenda de Donald Trump de reforço dos poderes da presidência, de uma espécie de presidência sem limites, ou pelo menos sem muitos dos limites tradicionais, ou que está constantemente a testar quais são os limites ao seu poder, e isso dá alguma consistência, aliás, àquilo que Donald Trump vai fazendo. No fundo, é sempre tudo feito numa tentativa de concentrar o máximo de poder, o máximo de atenção também mediática nele. É assim com as tarifas, é assim com a gestão da fronteira e com estas deportações, por exemplo. Essa área, por exemplo, do fechamento da fronteira é a única que ainda é claramente popular entre os norte-americanos, mas mesmo aí o apoio está a cair e nem tudo é popular, ou seja, por exemplo, há uma sondagem que mostra que mais de 50% dos americanos defendem o regresso do Sr. Garcia, de que já aqui falámos várias vezes,
um senhor salvadorenho que estava nos Estados Unidos e que é basicamente preso, detido e deportado de volta para El Salvador. Apesar de supostamente ele ter saído lá porque tinha receio dos gangues, é acusado de ser membro de um gangue, mas nunca foi acusado em tribunal de nada, nunca foi condenado em tribunal de nenhum crime e nunca foi presente a qualquer juiz antes de ser deportado. Ou seja, no fundo, o argumento que está a ser usado com algum sucesso, nomeadamente pelos democratas, é dizer isto pode acontecer a qualquer um. Quer dizer, como é que alguém... O Trump, por exemplo, diz só vou deportar estrangeiros, não é? Ilegais e criminosos. Mas como é que... Porque já aconteceu, aliás, haver norte-americanos detidos, dizendo que não são imigrantes ilegais, mas depois têm dificuldade em provar isso. Lá está, porque todo este processo é extremamente precipitado. Portanto, há aqui, de facto, um enorme reforço da presidência e esse reforço e a forma muito robusta, muito determinada, muito rápida, como Donald Trump avançou em múltiplas frentes, claramente está a ser apreciado pelo núcleo duro dos seus apoiantes, mas está a levantar reservas em muitos americanos e isso reflete-se realmente nas sondagens, como se reflete também na economia, ou seja, o que temos é uma contração da economia, ou seja, o resultado desta enorme incerteza sobre há tarifas, não há tarifas, com que valor, para que países, quem é que pode investir, contratar com esta enorme incerteza, quando tudo na economia americana depende muito de importações, mesmo pequenos empresários, desde a construção, enfim, todo o tipo de áreas. A agricultura precisa de trabalhadores estrangeiros, etc. Portanto, uma queda no primeiro trimestre já de 0,3%, isto quando vinhamos de crescimentos significativos no mandato de Joe Biden, e também uma queda, de facto, no apoio de Donald Trump, ou seja, os últimos números dão basicamente uma inversão. Ele começou com a volta de 53% de apoio, e caiu para 53%, digamos, de pessoas que se opõem, que têm uma visão negativa da sua presidência. Portanto, passou de um valor positivo para um valor negativo e isso é o valor mais elevado para esta altura da presidência, basicamente comparável a Donald Trump no seu primeiro mandato, mas sem precedentes em termos históricos. E, portanto, para terminar, em termos de dimensão externa, que é aquela que nos interessa mais, aquilo que parece aqui prevalecer é esta ideia de que os Estados Unidos, que eram um pilar da ordem internacional, que foi, aliás, em boa parte criada pelos Estados Unidos a seguir à Segunda Guerra Mundial, todo um sistema de alianças, múltiplos tratados de aliança, um sistema de comércio livre que foram os Estados Unidos o grande promotor e também um dos países que mais beneficiou, tudo isso é posto em causa realmente por Donald Trump e, portanto, os Estados Unidos, de um grande fator de estabilidade, passaram a um grande fator de instabilidade, de incerteza, por exemplo, na economia mundial, mas também na segurança global e regional, e aí o impacto para a Europa é bastante evidente, ou seja, basicamente os europeus têm de lidar com o mundo em que não há uma garantia de segurança dos Estados Unidos. Formalmente ela continua a existir no artigo 5º, continua a haver tropas norte-americanas no continente europeu, mas há um grande receio de que elas sejam rapidamente retiradas e que na prática, e se houver alguma crise séria, o comportamento de Donald Trump será, mais uma vez, o que é que isto interessa aos Estados Unidos, o que é que podemos retirar daqui, porque é que nos havemos de envolver, e portanto isso coloca radicalmente em causa aquilo que tem sido um pilar da segurança e da liberdade na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Ora bem, isto apenas em 100 dias de governação de Donald Trump. Bruno, vamos fazer aqui uma curta pausa, voltamos já a seguir para a segunda parte dos 5 continentes, já depois das notícias. Estamos de volta aos 5 continentes. Eu sou o José Rafael Lopes, estou com o historiador Bruno Cardoso Reis. Em conjunto, vamos continuar a abordar a geopolítica mundial. Bruno Cardoso Reis, na primeira parte olhámos muito para o apagão, os 100 dias de Donald Trump e agora arrancamos esta segunda parte a olhar para a Europa. Há um acordo para a exploração de minerais raros na Ucrânia que, ao que tudo indica, não pressupõe ajuda militar americana às forças ucranianas. Que olhar tens sobre este acordo, Bruno, e quem é que sai por cima?
Eu diria que não se pode chamar isto um bom acordo, mas é se calhar o menos mau possível, sobretudo do ponto de vista ucraniano. Ou seja, isto não é um acordo desde logo muito sério, porque estamos a falar de extração de recursos minerais, de terras raras, etc., até de recursos muito importantes para a transição energética de que falámos antes, coisas como o lítio, etc. Para as baterias. Mas o problema, exatamente, para as baterias. O problema é que, desde logo, a própria Ucrânia diz que precisa de fazer um novo mapeamento geológico, digamos, aprofundado dos seus recursos. O que existe está bastante atualizado. Isso é fundamental para perceber se esses minerais não só existem, mas existem em quantidades que justifiquem, que tornem viável economicamente a exploração. Depois, a criação de uma mina é um investimento enorme e de longo prazo, demora vários anos, implica investimentos entre 500 milhões e 1.000 milhões de dólares ou de euros, e, portanto, ninguém faz esse investimento numa zona de guerra onde não tem a certeza se no dia seguinte, para não falar daqui a um ano ou dois, se no fundo tudo isso é destruído. É por isso que um acordo deste tipo faria muito mais sentido se houvesse realmente aqui garantias de segurança sólidas. É verdade que a Ucrânia conseguiu retirar as coisas piores do acordo, ou seja, este acordo, digamos, na sua primeira versão, era uma coisa quase grotesca, extorsionista, enfim, ia mais longe do que era normal até no pico do imperialismo no século XIX, em que pelo menos quando havia, já falámos aqui até disso, quando havia algum tipo de acordo, enfim, mais assimétrico, pelo menos geralmente em contrapartida a potência mais forte, a potência hegemónica imperial, dava garantias de segurança. Temos vários exemplos disso na relação entre Portugal e a Grã-Bretanha, por exemplo. Mas pelo menos a Ucrânia conseguiu retirar, digamos, qualquer referência a uma pseudo-dívida, com um valor, aliás, completamente irreal, uma dívida inexistente. Isso foi, aliás, referido aqui numa pergunta de um dos nossos ouvintes. Os Estados Unidos deram à volta de 160, 170 mil milhões de dólares, mas deram à Ucrânia, sobretudo em apoio militar, não foram empréstimos. Trump, ainda por cima, falava em mais de 300 mil milhões, portanto, um valor completamente irrealista. Portanto, tudo isso foi retirado. Há, no fundo, uma posição de igualdade entre as duas partes. Não se aplica, digamos, a minas, a recursos que já estão, no fundo, a ser explorados, mas apenas a recursos futuros, a investimentos futuros. Portanto, no fundo, é uma espécie de fundo de investimento partilhado. E, inclusive, os próprios Estados Unidos, o próprio Ministro das Finanças, se quisermos, o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, veio dizer isto mostra que os Estados Unidos estão comprometidos com uma Ucrânia independente, soberana, etc. Portanto, de alguma forma, pelo menos um sinal político de apoio àquilo que é a grande prioridade da Ucrânia, que é defender a sua independência face à Rússia, e embora, e como também disseste muito bem, não há uma garantia de continuação do apoio militar, e isso seria uma concessão crucial, que tornaria este acordo realmente um bom acordo, a verdade é que no dia seguinte, ou até umas horas antes, foi anunciada a primeira compra de armamento pela Ucrânia aos Estados Unidos, no mandato de Donald Trump, e, portanto, pelo menos isso, que no fundo seria aqui o pior cenário, que era que os Estados Unidos de Donald Trump, no seu esforço para apaziguar a Rússia, para se aproximarem da Rússia e de outras grandes potências autoritárias, nem sequer autorizassem a Ucrânia, no fundo, a comprar armamento americano. Isso é crucial até para manter os sistemas de armamento que já existem, comprar munições, por exemplo, aos sistemas Patriot, defesa antiaérea, etc. E, portanto, desse ponto de vista, eu diria que é menos mal, mas realmente está longe de ser um bom acordo. E, genericamente, vemos aqui sinais, para além disso, de um certo desinteresse de Donald Trump, de impaciência com negociações muito complexas. Foi um ponto que referimos sempre muito aqui. Eu também sublinharia este aspecto, que é, isto mostra, este acordo, para terminar, dá uma lição importante para todos nós sobre como lidar com Donald Trump. A Ucrânia, apesar da sua situação de enorme fragilidade, com um presidente que foi à Casa Branca ter um encontro que não correu nada bem. Exatamente, e que eu próprio disse, mas se calhar esse encontro em si até poderia ter sido evitado, ou pelo menos naquele formato, etc. Mas a verdade é que Zelensky, correndo enormes riscos, fez frente a Donald Trump, resistiu a estas exigências mais descabidas, e a verdade é que no final os Estados Unidos cederam. No final Donald Trump acabou por ceder, declarando vitória, claro, declarando aqui uma grande vitória para os Estados Unidos. E, portanto, isso parece-me que é uma lição importante para quem está a lidar com os Estados Unidos de Donald Trump. É fundamental fazer-lhe frente. Ele só respeita alguma força, alguma demonstração de força, e muito facilmente depois acaba por ceder em muitos aspectos, desde que lhe seja possível no final declarar vitória e aparecer nos média como vitorioso.
Exatamente. Apresentando-se como vencedor e como tendo conseguido um acordo histórico. Bruno, entretanto, acabamos sempre por voltar aos Estados Unidos, acabam por ser uma peça-chave na geopolítica mundial. Há mudanças na administração norte-americana, sai Mike Waltz, entra Rubio. O que é que significa esta mudança? Significa, digamos, que temos uma administração um pouco caótica. Isto obviamente está relacionado com o chamado Signal Gate, aquele escândalo, digamos, de um grupo no Signal, portanto, uma destas apps uma de plataforma de mensagens. Exatamente, uma plataforma de mensagens que até é bastante segura, mas, enfim, o problema aqui foi que Mike Waltz, que é agora, digamos, se quisermos, promovido para uma posição menos influente, portanto, formalmente ele vai para a Embaixada dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Isso nos Estados Unidos é uma posição ministerial, portanto, ele passa a ter assento no gabinete. Portanto, pode ser visto até quase como uma promoção em termos formais. Mas tecnicamente, na prática, o Conselho de Segurança Nacional é uma espécie de conselheiro assistente do Presidente, mas na prática é uma posição muito menos poderosa, sobretudo no contexto atual. Donald Trump, obviamente, está muito longe de ter as Nações Unidas como uma prioridade. Para Donald Trump, isto tem a vantagem de que o Waltz já foi congressista, mas já deixou de ser para assumir este lugar, portanto, não se coloca a questão de mais um lugar em que teria de haver eleições no Congresso, na Câmara dos Representantes. Foi isso que levou a que a anterior embaixadora, Elise Stefanik, tenha acabado por desistir. Ela era congressista em Nova Iorque e, portanto, aí, com a quebra de popularidade que o Donald Trump e o Partido Republicano estão a ter, era muito arriscado fazer essa eleição. Ela poderia perder, enfim, o seu sucessor republicano poderia perder a eleição para um democrata. Mas, em todo caso, a opção feita é, no fundo, Marco Rubio, o chefe da diplomacia, se quisermos, o ministro dos Negócios Estrangeiros, na terminologia americana, o secretário de Estado, assumir em acumulação estas funções. Isso, eu diria, é uma notícia menos má, ou seja, havia nomes a circular que eu diria que seriam bastante piores. Marco Rubio é alguém que pessoalmente é visto como bastante competente, conhecedor desta dimensão da ação externa, enfim, com muitos anos de experiência no Congresso, nestas áreas. Aqui o problema realmente é este modelo de acumulação, que, sobretudo numa administração que já é vista como bastante caótica. Ou seja, a única experiência histórica que há deste tipo de acumulação é com o Henry Kissinger, no final do mandato do presidente Nixon, que realmente faz, no fundo, o trajeto inverso, passa de ser apenas Conselho de Segurança Nacional para ser também Secretário de Estado. O problema é que este Conselho de Segurança Nacional tem funções, no fundo, de ser uma espécie de alter ego do Presidente para a ação externa, de coordenar toda a ação externa dos Estados Unidos em todas as áreas, da cooperação à economia, às finanças, à defesa, etc. Isso implica um diálogo permanente com múltiplos ministérios, com múltiplos departamentos, com múltiplos ministros. E uma das funções que ele também tem não é só coordenar e garantir a implementação das prioridades do Presidente por todos estes atores, mas é também resolver problemas, resolver diferendos entre estes diferentes ministérios. Ora, se ele é ao mesmo tempo, no fundo, uma espécie de árbitro nomeado pelo Presidente e jogador, ou seja, se está a jogar por uma das equipas, neste caso o Departamento de Estado, há sempre esta suspeita que não será propriamente um árbitro muito imparcial. E, portanto, desse ponto de vista, de facto, a experiência nos anos 70 não correu bem, apesar de Henry Kissinger ser visto como um dos grandes nomes da política externa americana. Mesmo com Kissinger não correu muito bem. Eu desconfio que, se calhar, com Marco Rubio, sobretudo lá está numa administração tão caótica, também não correrá muito bem. E ainda há um último problema prático, só para terminar, que é, por regra, o secretário de Estado viaja muitíssimo, enfim, é assim com todos os ministros dos negócios estrangeiros, mas obviamente é muito assim no caso dos Estados Unidos. Até se diz que ele serve para ir onde o Presidente não pode ou não quer ir. Ora, o Conselho de Segurança Nacional, à partida, está na Casa Branca, também viaja por vezes para reuniões com homólogos, etc., mas está muito mais na Casa Branca, junto do Presidente, a aconselhar o Presidente e a coordenar as coisas na capital americana entre os diferentes ministérios. Ora, fazer as duas coisas parece um pouco difícil. Ora bem, Bruno, mais a norte, no Canadá, houve eleições. Que impacto real teve Donald Trump neste ato eleitoral? Ele que chegou mesmo a colocar em cima da mesa a hipótese de o país vizinho, o Canadá, ser o Estado 51 dos Estados Unidos. E pergunto também, Bruno, aproveitando esta corrente, o que é que se segue agora no futuro próximo do Canadá? Bem, a clara prioridade para o Canadá vai ser negociar algum tipo de acomodação com os Estados Unidos e também procurar alternativas. Por exemplo, intensificando muito a cooperação, as relações económicas, a cooperação no campo da defesa com a Europa, com a União Europeia.
Aí realmente as instituições europeias, o próprio, por exemplo, o Presidente do Conselho, António Costa, o Ursula von der Leyen, têm sido muito ativos, muito proativos, e eu acho que muito bem, há que aproveitar essa oportunidade, mas realmente ao mesmo tempo os Estados Unidos são o grande vizinho, são o grande mercado do Canadá e portanto é inevitável que isso seja também uma prioridade. Que Trump teve aqui um enorme impacto, isso parece-me bastante inegável, acho que é absolutamente consensual em tudo o que eu tenho lido da própria imprensa, visto que debates no Canadá e fora. Portanto, no fundo, ele esteve a falar nestes temas até ao próprio dia das eleições, na questão do Canadá, que é um país maior do que os Estados Unidos, é uma federação, tal como os Estados Unidos, tem 9 estados, que são conhecidos como províncias, mais 3 territórios, seria uma espécie de um super-estado, um estado gigante. Obviamente, isso não é nada popular no Canadá e o resultado parece ter sido, também de acordo com a maior parte dos analistas, basicamente Donald Trump afundou a direita canadiana, ou seja, o partido conservador do Canadá, de Pierre Poilievre, tinha uma margem de vitória na maior parte das sondagens, enfim, até Donald Trump tomar posse, de mais de 20 pontos percentuais, e basicamente toda essa margem desapareceu e o Partido Liberal passou a ter alguma margem, e também porque é um pouco beneficiado pelo sistema eleitoral e por ser o único partido que consegue ter alguma força em todas as províncias, até no próprio Quebec, onde há um movimento, digamos, de direita, mas nacionalista, quebecois, portanto, local, se quisermos um partido regionalista, historicamente independentista, atualmente não, mas portanto, isso significou que realmente acabou por vencer, ficou à beira da maioria absoluta, 168 deputados, precisava de 172. O próprio líder do Partido Conservador perdeu a eleição, porque o Canadá, tal como aqui nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha, o sistema é de círculos uninominais, e portanto, e basicamente isso deveu-se a que o Partido Liberal é visto como o partido mais anti-Trump, mais oposto a Trump, mais forte contra Trump, apesar, é preciso sublinhar isso, dos conservadores canadianos terem deixado muito claro que se opunham a esta ideia de ser o Estado 51, de que iriam ser também duros a negociar com Donald Trump, mas realmente não foram aparentemente suficientemente convincentes. E só para terminar também, mais uma vez, o confirmar desta lição que eu referi em relação a como lidar com Donald Trump. Donald Trump passou o tempo a atacar, em particular, Mark Carney, o candidato, digamos, do centro-esquerda, o candidato vencedor. No dia da vitória, em que é anunciada a vitória, diz que ele é uma pessoa ótima, que era o candidato que gostava mais de Donald Trump. Enfim, foi um espanto para todos os comentadores e analistas, como é que é possível dizer uma coisa deste género, mas basicamente fez o que ele costuma fazer, ou seja, declarou vitória. Aparentemente ele também ganhou as eleições canadianas e sobretudo disse, e eu quero que ele venha, em menos de uma semana, tem porta aberta aqui na Casa Branca para nós começarmos a negociar um novo acordo entre o Canadá e os Estados Unidos. Entretanto, Bruno, vamos voltar à Alemanha, ou melhor, à Europa, para falarmos da Alemanha. Novo governo no país. Que te parece esta coligação? E pergunto também se vai Berlim ser o motor da reação da Europa a Donald Trump, a Vladimir Putin, no fundo, o motor da reação europeia. Bem, eu acho que há boas expectativas entre os analistas de que isso pode ser possível, ou seja, realmente a política alemã é muito morosa, aposta muito em compromissos, e vimos isto mais uma vez. Tivemos vários meses desde a eleição até à constituição de uma coligação de governo, com um acordo relativamente detalhado, mas há aqui alguns sinais de alguma diferença, ou seja, por exemplo, nos ministros nomeados, o novo chanceler da direita alemã, do centro-direita, da CDU, o chanceler Merz, por exemplo, nomeou algo que noutros países é visto como normal, que é pessoas da sua confiança pessoal, que têm, digamos, currículo nas áreas que vão tutelar, mas na Alemanha há muita tradição de uma política muito federalizada, muito centralizada, portanto não, tem de ser daquele partido ou daquele outro, mas também tem de ser um ministro daquela região, outro da outra, portanto grandes equilíbrios, e muitas vezes ministros que têm pouco a ver realmente com as áreas, ou com poucas ideias claras, ou pouco alinhados também com as prioridades do próprio chefe do governo, e portanto isso parece não estar a acontecer. E, sobretudo, Merz tem sido muito claro, muito mais claro do que tem sido habitual entre os líderes alemães em relação às grandes questões que se colocam à Alemanha e à Europa, por exemplo, em relação aos Estados Unidos. Ele disse logo na própria noite da sua vitória, as velhas relações transatlânticas de que eu era um grande apoiante acabaram. Nós não podemos contar com os Estados Unidos como contámos no passado, por exemplo, na questão das garantias de segurança. Em relação à Ucrânia,
Nós não somos beligerantes, não nos queremos envolver diretamente no conflito, mas não somos indiferentes, não somos neutros, e temos toda a legitimidade, o dever, a obrigação de apoiar um país que foi invadido, um país europeu que foi invadido. Isso é fundamental para defender a segurança, a liberdade do conjunto da Europa. E em relação à própria Europa, esta ideia de que a Europa tem de ser muito mais autónoma, tem de ser muito mais estratégica, e, portanto, tudo isso são bons sinais. Os ministros nomeados também parecem estar alinhados com estas prioridades. Agora vamos ver a questão da implementação e desta questão de gestão de coligações, que sabemos que é sempre complicada em qualquer país. Bruno, na Ásia temos uma situação delicada entre dois países vizinhos que no passado já foram o mesmo, a Índia e o Paquistão. Vimos o histórico desta relação a semana passada, mas que opções militares podem ainda estar em cima da mesa, Bruno? Bem, exatamente. Aqui vimos a dimensão histórica. Eu ia hoje começar pela dimensão geopolítica para dizer isto, que à partida temos aqui um dado de base, que é: a Índia é um gigante, o Paquistão, comparado com a Índia, não em termos globais, mas comparado com a Índia, é realmente um anão. Ou seja, estamos a falar, enfim, em termos de população, a Índia é o país mais populoso do mundo, 1,4 mil milhões de pessoas, é 5 vezes mais do que o Paquistão, que são 250 milhões. Portanto, em termos globais, não é pouco o Paquistão, mas comparado com a Índia, é 5 vezes menos. Em termos de tamanho da economia, a Índia são 4,3 trilhões ou bilhões na designação portuguesa, dólares, 10 vezes mais do que o Paquistão, que anda à volta dos 300 mil milhões. Em termos de dimensão, mais uma vez, a Índia 4 vezes mais que o Paquistão, 3,2 milhões de quilómetros quadrados. Em termos de Forças Armadas, as coisas já se começam a equilibrar mais. No conjunto das Forças Armadas, a Índia 1,4 milhões, 2 vezes mais ou menos que o Paquistão, com 600 mil soldados. Mas, sobretudo, são as duas potências nucleares, já referimos isso na edição anterior, e aí estão praticamente equilibrados. E em todo caso, o armamento nuclear é o grande nivelador, não importa assim tanto o número, mas andam à volta de 170, 172 ogivas nucleares. Portanto, isto limita as opções militares da Índia, que é quem aqui, no fundo, é o país que tem grande pressão da própria opinião pública, da própria imprensa, para responder a um ataque terrorista, que é visto como tendo sido organizado, apoiado, pelo menos com cumplicidades paquistanesas na Caxemira, e também porque temos, no caso da Índia, um líder populista nacionalista que já fez ataques muito robustos no passado. As hipóteses, apesar de tudo, serão, à partida, a expectativa dos analistas é que sejam mais limitadas. Mas olhando para o histórico, temos exemplos de ataques aéreos, seja com aviões de combate, seja com bombardeios, seja com mísseis, forças especiais, portanto, ataques localizados. Não percebi. Para concluir, Bruno? Sim, ataques com forças especiais ou, eventualmente, um conflito mais ainda localizado, mas mais intenso na zona de fronteira, que foi o que aconteceu em 1999. Veremos se não será uma combinação de várias destas coisas e se consegue evitar aqui o risco de escalada. Os dois lados parecem querer evitar esse risco de escalada, mas esse risco existe sempre. Bruno, temos cerca de 3 minutos até chegarmos ao final destes 5 continentes e eu queria ainda olhar para o Vaticano, que apesar de ser dos países mais pequenos do mundo, vai estar no centro de toda a atenção, isto devido ao conclave que vai eleger o próximo Papa a partir de 7 de maio. Há já uma longa lista de cardeais que são vistos como possíveis papas. Falámos de alguns a semana passada. Queres rever a lista, Bruno Cardoso Reis, depois até do presidente Donald Trump ter declarado o apoio a um dos cardeais? Temos 2 minutos e meio para olhar para este tema. Sim, é realmente interessante porque Donald Trump, enfim, decidiu intervir na campanha para escolher um Papa, deixando claro o seu apoio ao Cardeal de Nova Iorque. Ora, o que é curioso é que o próprio Cardeal de Nova Iorque foi entrevistado na Fox News, eu vi a entrevista e ele próprio deixou claro aquilo que eu tinha aqui referido, que há uma velha tradição histórica que ele considera avisada de evitar que o líder de uma grande potência, de um grande império, seja também o líder da Igreja Católica. E, portanto, quando lhe é perguntado se haverá cardeais americanos, ele diz, bem, não sabemos, mas à partida há esta regra que desaconselha, e eu estou de acordo com essa regra. Ora, enfim, até por causa dessa regra, este apoio de Donald Trump é completamente envenenado. Ou seja, os cardeais não vão querer ser vistos como... pode ser uma simples percepção, se calhar até já queriam esse nome, mas se Donald Trump diz deve ser este,
no fundo, elegerem esse cardeal passaria a ideia de que a Igreja Católica está aqui a receber ordens do Presidente dos Estados Unidos e, portanto, isso seria criar uma longa tradição histórica. Nós não sabemos o que é que vai acontecer no conclave, não é suposto sabermos, é fechada a chave, é isso que quer dizer conclave, mas eu diria, e portanto não é possível ter aqui um retrato de robô preciso, eu diria que devíamos estar atentos a cardeais que, digamos, toquem em vários pontos. Por exemplo, o próprio cardeal Bergoglio, que foi o Papa Francisco, por exemplo, era um cardeal de origem italiana, que falava muito bem italiano, tinha ligações à Itália, mas da Argentina, por exemplo. Se calhar devemos olhar para cardeais que têm ligações a vários continentes. Fala-se muito, por exemplo, do Patriarca de Jerusalém, que é originalmente italiano, mas que obviamente está no Médio Oriente, por exemplo. Também há esta tradição, há essa expressão em italiano, Papa Gordo, Papa Magro, ou seja, no fundo, eventualmente corrigir aspectos do papado anterior, por exemplo, um Papa eventualmente mais institucional ou mais diplomático. Falámos de alguns nomes com esse perfil na edição, na semana passada, mas obviamente não sabemos e muitas vezes há surpresas, é por isso que também há aquela expressão que também já referimos, que quem entra cardeal, quem entra Papa sai cardeal. Precisamente. É o conclave que vai decorrer no Vaticano, arranca a partir de 7 de maio, a reunião que vai eleger o próximo Papa para suceder ao Papa Francisco. Muito obrigado, Bruno Cardoso Reis. O 5 Continentes fica por aqui. Aos nossos ouvintes, recordo o e-mail. Se tiver alguma dúvida, pode enviar a sua pergunta para ouvinte@observador.pt. O Bruno Cardoso Reis terá todo o gosto em responder num próximo episódio. O 5 Continentes está de regresso para a próxima semana. Um grande abraço, Bruno. Um grande abraço, bom fim de semana. Para ti também.